Já ouviu o ditado "não se sacrifique para aquecer os outros"? É um lembrete poderoso, ligado à antiga sabedoria estoica, sobre a importância de equilibrar a bondade com o autocuidado. No entanto, na corrida de hoje para ser visto como bom, para sempre ser aquele que dá, muitos distorceram o nobre ato de bondade, transformando-o em um hábito autodestrutivo. Frequentemente, somos incentivados a ir além, a ultrapassar nossos limites pelo bem dos outros, mas a que custo? A verdade é que bondade em excesso, quando drena nossos próprios recursos, energia e bem-estar, não é uma virtude, mas um caminho para a ruína. Muitos se perderam, doando-se tanto que acabam se sentindo vazios, desvalorizados e esgotados. É uma tragédia moderna, onde as melhores intenções levam aos piores resultados. O estoicismo nos mostra outro caminho, uma maneira de sermos generosos sem nos perdermos, uma maneira de sermos gentis, mas também gentis conosco. Ele nos ensina a arte da generosidade equilibrada, garantindo que nossas ações enriqueçam a vida dos outros, ao mesmo tempo que protegemos nosso próprio bem-estar. Neste vídeo, revelaremos como os princípios estoicos podem ajudá-lo a estabelecer limites saudáveis para que sua bondade se torne uma fonte de força. Não se trata de esgotamento. Vamos explorar como doar, viver sem perder o amor, sem ferir e estar presente para os outros sem desaparecer de nossas próprias vidas. Acompanhe-nos enquanto navegamos pela tênue linha entre generosidade e autopreservação, guiados pela sabedoria do estoicismo. Não se sacrifique para aquecer os outros. Muita bondade pode se tornar uma armadilha, uma contra a qual Marco Aurélio, um sábio filósofo estoico, nos alertaria. Imagine-se como alguém que sempre corre para ajudar os outros, nunca dizendo não. É como doar pedaços de si mesmo até não sobrar nada. Você se torna a pessoa que está sempre presente para os outros, mas quando olha ao redor, se vê sozinho em sua própria hora de necessidade. Não se trata apenas de ser gentil, mas também de ser gentil consigo mesmo. Marco Aurélio nos lembraria que nosso primeiro dever é com o nosso próprio bem-estar. Sem ele, não podemos estar genuinamente presentes para os outros. Considere a história de dois jardineiros vizinhos, um que cuidava meticulosamente de seu próprio jardim e outro que, apesar de ter seu próprio terreno, frequentemente cuidava dos jardins de todos os outros. O jardineiro diligente entendia a importância do autocuidado. Cultivavam seu jardim com o equilíbrio certo de atenção e recursos, resultando em um espaço vibrante e próspero. O terreno desse jardineiro não era apenas uma fonte de alegria pessoal, mas também fornecia excedentes para compartilhar com os vizinhos. Por outro lado, o jardineiro que dava desproporcionalmente dedicava tanto tempo e esforço aos jardins dos outros que seu próprio terreno ficou negligenciado. Sem os devidos cuidados, seu jardim murchou e as colheitas foram escassas. Em sua busca por ajudar, negligenciaram suas próprias necessidades, deixando seu jardim e, metaforicamente, a si mesmos esgotados. Que isso sirva de lembrete para refletir antes de mergulhar de cabeça em ajudar os outros. Pergunte-se: essa ajuda é sustentável? Estou preservando o meu bem-estar? Os antigos estoicos nos encorajavam a praticar o estoicismo, estabelecendo limites saudáveis e garantindo que, em nossa busca por bondade, não nos esqueçamos de sermos gentis conosco mesmos. Afinal, você não pode dar o que não tem. No estoicismo, o objetivo é manter sua paz interior e integridade enquanto contribui positivamente para a vida dos outros, garantindo uma vida equilibrada e plena tanto para você quanto para aqueles que você deseja ajudar. A reciprocidade tem prazo de validade. A generosidade é um hábito. A virtude enriquece nossas vidas e as daqueles ao nosso redor, mas esconde uma armadilha sutil quando praticada sem moderação. O estoicismo, uma filosofia antiga que ainda ressoa com sabedoria em nossa correria moderna, nos ensina uma lição crucial sobre os limites da bondade. Oferecer ajuda com o coração aberto é nobre, mas esperar a mesma reciprocidade pode se tornar uma armadilha que mina a nossa paz interior e leva a crises de relacionamento. Apesar de todos quererem ser generosos, ninguém quer se sentir obrigado a retribuir sempre que ajudamos alguém. Generosidade em troca pode nos levar a um caminho de decepção. A vida tem uma maneira de nos mostrar que o bem que fazemos hoje pode não ser lembrado amanhã.
Isso não é um reflexo do nosso valor ou da importância de nossas ações, mas sim uma consequência natural da memória e da gratidão humanas. Considere o ato de dar como plantar uma árvore. Você a nutre, esperando que ela cresça e talvez um dia ofereça sombra ou frutos. Mas a natureza tem seu curso, tempestades, secas e mudanças de estação. Da mesma forma, quando estendemos a mão da bondade, devemos nos desapegar da expectativa de uma retribuição direta. Os estoicos, particularmente o Epitetos, nos aconselham a focar em nossas ações, não em seus resultados. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Ele afirmou, lembrando-nos que a alegria de dar deve vir do próprio ato, não da antecipação da retribuição. Abraçar essa mentalidade nos protege da dor de expectativas não atendidas. A dor das expectativas não atendidas nos ensina resiliência emocional, permitindo-nos continuar sendo gentis e generosos sem nos sentirmos esgotados ou explorados. Isso não significa que devemos endurecer nossos corações, mas sim encontrar equilíbrio e reconhecer o impacto da nossa gentileza como um reflexo do nosso caráter, não como uma transação. Ao fazermos isso, não apenas protegemos nossa paz de espírito, mas também cultivamos uma forma de generosidade pura, autossustentável e genuinamente gratificante. Esse princípio estoico nos encoraja a dar livremente, mas com sabedoria, garantindo que nossa gentileza nos enriqueça, independentemente de como o mundo reaja em nossas interações diárias. Como você pode aplicar o princípio estoico de dar sem esperar nada em troca? Pense em um cenário específico onde você possa oferecer gentileza ou apoio sem buscar nada em troca, e considere os passos práticos que você pode tomar para garantir que sua generosidade permaneça uma fonte de realização pessoal, em vez de esgotamento. 3 pedidos recebidos não têm limites. Refletindo sobre a história, é fascinante observar os serviços extremos que a realeza exigia, desde o vestuário até a higiene pessoal, tudo realizado por meio da presença. Avançando para os dias de hoje, fica claro que as pessoas ainda têm expectativas em relação a nós, muitas vezes pedindo favores que poderiam facilmente resolver sozinhas. O estoicismo brilha ao iluminar este tema, ensinando-nos o valor de estabelecer limites e abraçar a moderação. Esta filosofia antiga serve como um farol, guiando-nos através do mar de pedidos intermináveis, permitindo-nos agir com intenção e preservar o nosso bem-estar emocional. O estoicismo não se trata de negar ajuda, mas de encontrar o equilíbrio, garantindo que não nos percamos enquanto apoiamos os outros. Veja, por exemplo, a comovente história de uma mãe e sua filha adulta numa cidadezinha pitoresca. A mãe, por amor, cuidou da filha a ponto de impedi-la de assumir suas responsabilidades. Essa dinâmica continuou até a morte prematura da mãe, que surpreendentemente catalisou a independência da filha. Esta história sublinha uma lição crucial. Embora nossas intenções possam ser puras, o apoio excessivo pode inadvertidamente sufocar o crescimento. Marco Aurélio, o imperador estoico, encapsulou esta sabedoria em sua meditação. O trabalho de um homem é manter-se ereto, não ser mantido ereto por outros. Esta percepção nos incentiva a promover a autossuficiência, fomentando um equilíbrio que beneficie a todos os envolvidos. Sêneca, com suas profundas percepções sobre as conexões humanas, observou: aquele que começa a ser seu amigo por causa do benefício também deixará de ser devido aos seus benefícios. Isso serve como um poderoso lembrete para cultivar relacionamentos baseados em conexões genuínas, em vez de interações transacionais. A verdadeira amizade e o apoio não devem depender do que podemos oferecer, mas do respeito e da compreensão mútuos. O estoicismo nos ensina a nos valorizarmos não pelo que podemos dar, mas por quem somos. Cultivando autoestima e conexões autênticas, o estoicismo nos capacita a abraçar a moderação, estabelecendo limites para proteger nosso bem-estar, enquanto ainda estendemos apoio genuíno aos outros. Ao priorizar nossas responsabilidades e honrar nossas necessidades, não apenas preservamos nossa autenticidade, mas também nos envolvemos em atos de generosidade mais significativos. Essa abordagem equilibrada da vida e dos relacionamentos garante que permaneçamos fiéis a nós mesmos e aos nossos valores, levando uma vida virtuosa e plena enquanto navegamos pelas demandas da vida moderna.
Lembremo-nos de que estar atento às nossas próprias necessidades não é egoísmo, mas um ato necessário de autocuidado. Para evitar sermos vistos e tratados como frágeis, o estoicismo nos ensina uma poderosa lição sobre resiliência interior e autocontrole. Trata-se de construir uma fortaleza interior, aprimorando a arte da autodisciplina e traçando linhas claras que definem nosso espaço pessoal ao longo do tempo, constantemente nos esforçando ao máximo para. Ironicamente, a falta de limites firmes pode levar à percepção de fraqueza, tornando-nos vulneráveis e facilmente explorados por aqueles que veem nossa generosidade não como uma força, mas como uma oportunidade para tirar proveito. Esse ciclo de sobrecarga e exploração nos esgota, deixando-nos com a sensação de desvalorização e sobrecarga. No entanto, no momento em que começamos a dizer não com firmeza, ocorre uma mudança. Deixamos de ser a primeira opção para todos os pedidos e exigências. Essa assertividade transmite um novo respeito por nós mesmos, sinalizando aos outros que valorizamos nosso tempo e energia, merecendo, em troca, o respeito deles. Cícero, um luminar da filosofia estoica, sintetizou isso ao afirmar que a opinião que você tem de si mesmo é muito mais importante do que a opinião dos outros. Ao estabelecer limites e exercer autodisciplina, não apenas protegemos nosso bem-estar mental e emocional, mas também conquistamos o respeito daqueles ao nosso redor. Lembre-se, o poder do não é transformador. É uma declaração de autoestima e um testemunho do respeito que você exige do mundo. Abrace esse mantra e observe como ele remodela a dinâmica de seus relacionamentos, fomentando um respeito mútuo fundamentado na dignidade e na autoestima. Essa mudança não está isenta de desafios. Estar universalmente disponível muitas vezes atrai aqueles que buscam ajuda, deixando você de lado quando chega a hora da celebração. É uma dura realidade, onde sua generosidade pode levar à exclusão de momentos de alegria, confinado ao papel de ajudante, ausente nos momentos de lazer. Essa constatação, embora amarga, serve como um teste decisivo para discernir conexões genuínas de oportunistas. É um exercício estoico para reconhecer o verdadeiro valor dos relacionamentos, incentivando uma abordagem consciente a quem dedicamos nosso tempo e energia. Você sabia que a prática de estabelecer limites, um princípio fundamental do estoicismo, não só melhora nosso bem-estar pessoal, como também aprimora a qualidade de nossos relacionamentos? É um aspecto curioso, porém verdadeiro da psicologia humana. Quando nos respeitamos o suficiente para dizer não, muitas vezes conquistamos o respeito dos outros. Esse efeito paradoxal destaca o poder transformador do autorrespeito e a importância do discernimento em nossas conexões. Ao abraçarmos a sabedoria estoica, não só nos protegemos da exaustão, como também cultivamos relacionamentos verdadeiramente enriquecedores e recíprocos. Se você aprendeu algo valioso até agora, deixe um joinha para demonstrar seu apoio. Agora, vamos discutir estratégias para evitar sermos usados pelos outros e para evitar os perigos da gentileza excessiva. A primeira estratégia é eliminar o medo de dizer não. Reflita profundamente sobre por que a palavra não muitas vezes parece tão pesada, rastreando seu peso até lições iniciais que equiparavam gentileza à aceitação. Essas lições, profundamente enraizadas durante nossos anos formativos, vêm carregadas com o medo da rejeição, moldando um sistema de crenças que equipara nosso valor à acomodação perpétua. No entanto, a filosofia do estoicismo nos convida a desafiar e eliminar essas noções arraigadas, defendendo uma vida de escolhas deliberadas em vez de uma vida guiada pelas correntes subterrâneas do condicionamento passado. Como adultos, exercemos a autonomia para redefinir nossas interações, reconhecendo que os medos incutidos em nós quando crianças não têm mais influência. Através da lente do estoicismo, estamos equipados com as ferramentas mentais para analisar nossas emoções, permitindo-nos responder às demandas da vida com ponderação, em vez de sermos manipulados por hábitos antigos. Afirmar limites dizendo não, especialmente quando os pedidos ameaçam nosso bem-estar ou senso de justiça, torna-se mais do que um ato de desafio contra medos ultrapassados, mas é um exercício profundo de autorrespeito e autonomia. No entanto, é crucial equilibrar nossa recém-descoberta assertividade com empatia e inteligência emocional.
O estoicismo não defende apenas o interesse próprio ou o isolamento, mas enfatiza a importância de contribuir positivamente para a nossa comunidade e para a vida daqueles ao nosso redor. A filosofia nos encoraja a encontrar um meio-termo onde possamos oferecer ajuda e apoio aos outros sem comprometer nosso bem-estar. É aqui que a inteligência emocional entra em jogo, permitindo-nos discernir quando e como ajudar de uma maneira que seja benéfica para os outros e sustentável para nós. Reconhecer as necessidades genuínas dos outros, ao mesmo tempo que estamos atentos aos nossos próprios limites, é uma prova da verdadeira sabedoria estoica. Isso garante que nossos atos de bondade não sejam apenas atos de autodisciplina, mas também de compaixão e compreensão, fomentando uma sociedade onde o respeito e o apoio mútuos prosperam. Segunda estratégia: preste atenção aos seus sentimentos. Abraçar o estoicismo nos impulsiona à introspecção e à atenção plena, guiando-nos a examinar nossos pensamentos e emoções, promovendo a resiliência mental. Essa sabedoria ancestral nos encoraja a nos tornarmos guardiões de nossa paz interior, observando nossas reações e sentimentos. Especialmente em atos de generosidade, o estoicismo nos ensina que a verdadeira satisfação em ajudar os outros deve nos elevar, como a leveza das nuvens. Por outro lado, sentimentos de exaustão, irritação ou exploração sinalizam a necessidade de recalibrar. É essencial reconhecer quando nossas contribuições, embora não obrigatórias, começam a corroer nossa serenidade. Reconhecer esse desconforto não é auto-engano, mas um ato corajoso de autocuidado, garantindo que nossa benevolência permaneça uma fonte de alegria, em vez de um fardo para o nosso espírito. Terceira estratégia: veja-se como prioridade. É fácil se tornar um mestre nos campos mais obscuros, mas negligenciar completamente nosso próprio bem-estar. Ecoando as virtudes estoicas da disciplina e da autoestima, reservar momentos para o autocuidado é inegociável. Afinal, o estoicismo nutre a alma, ensinando-nos a arte da autopreservação. Portanto, evite a negligência consigo mesmo, cuide da sua saúde física, emocional e mental, reconheça sua presença, priorize as suas necessidades. Essa abordagem exige seu total comprometimento. Abrace a sua totalidade, perdoe os seus erros passados e veja o ano que se inicia como uma tela em branco para a renovação estoica. Escolha uma atividade exclusivamente para seu prazer, honrando esse tempo como um testemunho de amor próprio. Mantenha seus limites sem culpa ao recusar pedidos alheios que invadam seu santuário. Ofereça ajuda dentro de suas limitações, ressaltando que seu renascimento pessoal tem prioridade. Quarta estratégia: identifique os aproveitadores. Abraçar virtudes estoicas como autodisciplina e discernimento nos capacita a distinguir relacionamentos que nos enriquecem daqueles que esgotam nosso espírito. Interagir com indivíduos insaciáveis que exigem perpetuamente mais, seja em termos de atenção, tempo ou recursos, reflete uma dinâmica em que nós, os cuidadores, ficamos exaustos, com nossas energias drenadas pela insaciabilidade. O estoicismo nos ensina o valor da fortaleza interior, lembrando-nos de que a mudança é uma porta que só nós mesmos podemos abrir. Acreditar que podemos transformar os outros apenas com boa vontade é uma falácia. A verdadeira transformação é uma jornada pessoal iniciada pela força de vontade individual, não por intervenções externas. Essa filosofia não defende a frieza, mas sim uma abordagem equilibrada para os relacionamentos. É uma dança de dar e receber, onde a generosidade excessiva pode ser prejudicial. A avareza nos isola, enquanto a mesquinhez nos esteriliza. O estoicismo nos encoraja a aproveitar nossa capacidade de bondade e generosidade, mas também a usar a espada do discernimento, cortando laços quando necessário para o nosso bem-estar. Trata-se de encontrar o equilíbrio, garantindo que nossos atos de bondade não sejam à custa de nossa própria vitalidade. Lembre-se, os relacionamentos mais fortes são aqueles em que ambas as partes crescem, não aqueles em que uma se restringe para que a outra floresça. O estoicismo nos convida a encontrar um equilíbrio, compelindo-nos a avaliar cuidadosamente nossas ações e seus impactos. Ele enfatiza a importância de manter o equilíbrio em nossa generosidade, instando-nos a não esgotar nossos recursos em detrimento de nosso objetivo principal: viver uma vida plena. Por outro lado, adverte contra o excesso de cautela em nossas doações, sugerindo, em vez disso, que usemos nossa generosidade com sabedoria. Sêneca,
um luminar do pensamento estoico, captura esse princípio perfeitamente. A bondade é um tesouro, um benefício que deve ser guardado como um tesouro enterrado, a ser desenterrado apenas em caso de necessidade. Suas palavras nos encorajam a estar preparados para agir benevolentemente em relação aos outros, reconhecendo o profundo vínculo que conecta todos os seres humanos. Qual foi o ponto da discussão de hoje que mais lhe chamou a atenção? Deixe um comentário dizendo se esta mensagem foi valiosa para você e se você tem curiosidade de aprender mais sobre como o estoicismo pode melhorar sua vida. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Seu apoio é fundamental para nos ajudar a compartilhar conhecimento e continuar criando conteúdo relevante para você. Juntos, vamos construir uma comunidade de mentes curiosas, ávidas por aprender e crescer.